celebramos Pentecostes e queremos que essa celebração não apenas seja significativa para nós, mas que venha trazer muito fruto em nossa vida. Antes de chegarmos à própria palavra proclamada nesta celebração, uma pequena consideração histórica que está em torno do fato de Pentecostes. Isso poderá nos ajudar um pouco, nós que queremos fazer um caminho de espiritualidade, um pouco deste conhecimento histórico é importante. O padre Raniero Cantalamessa, do qual nos tornamos amigos, vendo várias vezes, pelo menos em vídeo, ele joga assim uma frase de efeito, numa ocasião em que ele fala de Pentecostes e diz que a festa de Pentecostes já existia antes de Pentecostes. Então, a gente fica um pouco surpreendido, mas logo a gente pode compreender, porque podemos falar a mesma coisa da Páscoa. A festa da Páscoa que nós celebramos, ela já existia antes da morte e ressurreição de Jesus, desde que o povo saiu do Egito. Todos os anos imolavam o Cordeiro Pascal, lembrando a saída do Egito. E por ocasião de uma semana de Páscoa, Jesus foi preso, condenado, morto e ressuscitou. E antes de morrer, ele disse que ele seria esse Cordeiro da Páscoa. Aquele pão que simbolizava e lembrava o Cordeiro, e aquele vinho que eles se serviam, com que se serviam, ele disse: "Isto é meu corpo, isto é meu sangue." E a festa de Pentecostes? Assim como a festa da Páscoa, 50 dias depois, os hebreus e os judeus comemoravam um dia importante. Aliás, eles tinham 3 datas importantes. A terceira é lá pelo mês de setembro e de outubro. Então, 3 vezes ao ano, todos os judeus iam a Jerusalém. Primeiro, na festa da Páscoa. E aqueles que podiam ofereciam um cordeiro. O povo queria agradecer a Deus que providenciava alimento, que fazia com que o rebanho crescesse, tivesse vigor. 50 dias depois, acontecia a primeira colheita de grãos, trigo, cevada. Todo o povo ia ao templo em Jerusalém, levavam as primícias. Então, as primícias do rebanho na Páscoa, as primícias de colheita de grãos, em Pentecostes. E no fim do ano, outra vez, todo mundo ia ao templo, levando o quê? A primeira colheita, as primícias das frutas, uvas, tâmaras, damasco. 3 grandes ocasiões. Em nossa tradição católica, conservamos as 2 primeiras. Então, Pentecostes era esta festa de agradecimento a Deus pelos alimentos, os alimentos em grãos. E nós também, com o comentário do padre Raniero Cantalamessa, devemos ligar Pentecostes com outro momento importante da história do povo de Deus. Depois que saíram do Egito, no alto do Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, as leis. E quando Moisés estava no alto do monte, houve sinais visíveis, raios, relâmpagos, fogo, e Deus escreveu os mandamentos em pedra. E Moisés, depois descendo da montanha, foi transmitir ao seu povo. São Lucas, quando descreve o dia de Pentecostes que nós celebramos, ele coloca os sinais visíveis: ventania, como se fosse uma tempestade, raios, fogo, e as línguas de fogo sobre a cabeça
das pessoas, significando o quê? A nova lei que Deus deixa agora com o seu povo, não escrita em tábuas de pedra, mas a nova lei é escrita no coração do Espírito Santo, o amor de Deus. Essas observações são importantes porque agora, quando nós formos ler os profetas, eles já falavam disto. Jeremias já falava isto, já anunciava que Deus ia chegar um dia que ia escrever a lei no coração do seu povo. Ezequiel já anunciava isto, o profeta Joel já anunciava, e chegou o dia de Pentecostes. Então Jesus, na Páscoa, nos liberta da escravidão. Depois ele nos dá a nova lei, o amor, que é o nosso alimento, a nossa força de vida. E assim ele nos conduz. Voltamos agora para o texto da missa de hoje, a primeira leitura, exatamente do livro Atos dos Apóstolos, nos manifesta sinais externos. Os discípulos, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas e ficaram cheios do Espírito, mudaram de vida. Lendo o livro todo, a gente vê, eles saíram dinamizados, fortalecidos, enfrentando o martírio, anunciando a ressurreição de Jesus. Este é o grande anúncio que a igreja faz. Então, estão unidos no anúncio da ressurreição de Jesus. E estão enriquecidos com a diversidade de muitos e muitos dons. O convite que nós sentimos hoje como igreja é este: abrir o coração para recebermos os dons. Cada pessoa tem dons próprios, todos vindo do Espírito. De outro lado, todos nós que somos diferentes, devemos fazer um grande anúncio da ressurreição de Jesus. Padre Lúcio, o que é Pentecostes? O que é? O Pentecostes é a descida do Espírito Santo no coração das pessoas. Agora, esse nome, ele é um pouquinho difícil, né? Sabe por quê? É porque esse nome, ele vem de uma outra língua, vem da língua grega. E porque penta significa 5. Nós estamos agora no tempo da Copa. O Brasil é o quê? Pentacampeão? Ele foi campeão 5 vezes. Então, Pentecostes, 50 dias, 5 vezes 10, 50. 50 dias depois da Páscoa, nós recebemos o Espírito Santo. Viu? Mas eu agradeço a sua pergunta. É porque eu fiquei confusa, porque falou nos grãos, não sei o quê. Misturou muito, né? Misturou muito. Falou que Pentecostes, com os grãos, não sei o quê. Aí eu fiquei, mas o que é, afinal? Então, no Antigo Testamento, 50 dias depois da festa da Páscoa, tinha a festa dos grãos. Não é isso? Aqui no Brasil, a gente vê muito essas festas bonitas de colheitas, né? Lá no sul, quando tem a festa da uva, não tem? Tem. Você já viu na televisão? É uva para todo lado. Só que aí eles estão celebrando de uma maneira não religiosa a alegria da colheita. Para o povo de Deus, eles levavam uvas ao templo, isso no fim do ano, não é? E outras frutas, para agradecer a Deus. Era uma festa religiosa. Depois da Páscoa, ofereciam grãos, trigo, né? O alimento forte para o estômago e para o corpo. Agradecendo a Deus, era uma festa religiosa. Na Páscoa, levavam um cordeiro, eles tinham muitos rebanhos. Uma festa religiosa. Mas não tem nada a ver com o Pentecostes. Tem a ver com Pentecostes. Mas o Pentecostes não é. Isso. Não é. Então,
Nós vamos concluir aqui uma tentativa, né, de explicação. Tinha a festa da Páscoa, 50 dias depois tinha a festa deles de Pentecostes. Agora vamos passar para o acontecimento de Jesus. Ele ressuscitou e 50 dias depois, quando o povo todo celebrava Pentecostes, o Espírito Santo foi dado aos corações. É isso que nós estamos celebrando na missa. Teve a Páscoa esse ano, não teve? Se a gente contar direitinho nos dedos, dá 50 dias. Depois da Páscoa, se somar todos, 50 dias depois, foi ontem, o dia de Pentecostes, o dia do Espírito Santo. Tá bom? Ótimo. Então, o importante é que nesta festa a gente tem o coração aberto para receber todos os dons de Deus e anunciar o Evangelho, anunciar a ressurreição de Jesus. Uma última observação, ela nasce do Evangelho de hoje. Depois de ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos. Cada vez que ele aparece, aí nós já lembramos. Primeira palavra de Jesus sempre: a paz esteja convosco. O que significa essa palavra paz? Significa plenitude. Palavra na língua de Jesus, shalom. Significa saúde para o corpo, significa a mente boa, cabeça no lugar, né? Esclarecimento, e significa um espírito em comunhão com Deus. Corpo, mente e espírito. O que Jesus deseja cada vez que ele aparece aos apóstolos? A integração da pessoa. Que a pessoa esteja integrada, corpo, mente, espírito. Os apóstolos entenderam isto. São Paulo dizia: o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Nosso corpo não tem outra finalidade. É para Deus. E Deus é para o corpo. A primeira coisa que Deus providenciou para o povo foi terra, para poder ter um lugar para morar, para cultivar o rebanho, cultivar a terra, e o povo dava a resposta. Agradecia a Deus por tudo. Jesus traz a verdade, a luz. Ele ilumina a nossa mente, né? Nos orienta para vermos a verdade. E quem tem a verdade tem o caminho iluminado. A vida pode ser difícil, mas a gente consegue caminhar. E Jesus nos possibilita entrar em comunhão com o Pai do céu. Nós ficamos aqui na terra, mas podemos sentir o amor de Deus. Podemos conversar com Ele, agradecer, pedir. E Deus é tão bom que fala assim: eu quero morar no seu coração. É o Espírito Santo. É pelo Espírito que nós conseguimos integrar corpo, mente e espírito. E aí vamos vivendo. Se a gente consegue bem, quando acontece aquilo que a gente chama de morte, que é só um nascimento para uma outra vida, nós somos ressuscitados. O Espírito nos ressuscita e nós vamos ter o corpo glorioso igual o de Jesus ressuscitado. O nosso corpo, nós vamos ter uma vida igual de Jesus ressuscitado. Podemos estar em toda parte, vendo tudo, conhecendo tudo, comunicando com todas as pessoas. Eu ainda não fui lá não, mas é uma maravilha. Mas eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Ela faz perguntas bonitas. Sabe por que eu fiquei sabendo? É porque eu gosto de entender. Mas por que eu estou sabendo? Por uma tradição. Começou lá no dia de Pentecostes. Os apóstolos começaram a contar para todo mundo como é que era. E na Bíblia tem tudo.
Aí fui lá na Bíblia e aprendi isso tudo. Eles foram passando uns para os outros. São Paulo fala isto, que nós vamos ter um outro corpo diferente. Ele teve uma experiência bonita, ele saiu do corpo. Experiência que de vez em quando a senhora vê na televisão, que umas pessoas aí têm esquisitas, né? Então, mas ele teve por uma força do Espírito. Ele disse, eu não sei se eu fui até o 7º céu. E fala como é que foi. O Apocalipse, São João viu o céu aberto e escreve direitinho, muitas coisas bonitas sobre o céu. Eu ainda não fui lá não. Mas o Espírito não vem falar com a gente que tem não, porque eu já pedi minha mãe, mas ela não vem me falar. Não vem falar não. Não vem falar não. Nem no sonho não. Eu não tenho. Sabe por quê? Porque esse assunto é um assunto da fé. Entendeu? O assunto do céu é um assunto da fé. E a fé nós temos pela palavra. E a palavra está na Bíblia. Só que essa palavra que está na Bíblia, ela precisa de uma força. É o Espírito Santo. Se uma pessoa lê a palavra da Bíblia sem o Espírito, ele lê, não entende nada. Mas se o Espírito ilumina, ele lê a palavra e sabe tudo. Eu vou terminar com um fato bonito. Eu fui pároco muito tempo numa igrejinha aqui em Belo Horizonte. A igreja estava sendo construída, Nossa Senhora da Piedade. E tinha uma senhora lá na igreja, ela não sabia ler nem escrever. Muito simples, mas ela estava sempre com a Bíblia na mão. Tudo que ela sabia estava na Bíblia. Como que ela fazia? Pegava a Bíblia, isso lá na igreja, 300 pessoas. Ela abria assim a Bíblia e pedia uma pessoa para ler para ela. A pessoa lia e ela falava, explicava tudo. Melhor que eu. Não sabia ler nem escrever. Mas ela escutava a palavra de Deus, o Espírito Santo fazia com que ela compreendesse e ela falava para os outros. O apóstolo São Paulo, toda hora eu falo que eu vou terminar, na carta aos Romanos, no capítulo 8, São Paulo, não desculpem, porque talvez não seja o capítulo 8º, São Paulo diz que a fé vem pela palavra, pela pregação. Por isso é preciso que Deus mande pregadores, para que a gente escute a palavra e possa ter a fé. Então aquela senhora simples escutava a palavra, ou a gente pode ler e escutar com a inteligência, com o coração, e o Espírito nos faz compreender as coisas do céu. Deus fala direto no nosso coração. E, geralmente, as pessoas mais simples é que sabem melhor as coisas do céu. Geralmente, não é? Isso foi Jesus que falou. Jesus agradeceu a Deus Pai, dizendo, ó Pai, eu te bendigo, porque ocultastes, escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelastes aos pequeninos. Ó Pai, assim foi do teu agrado. Olha que Jesus falou. Maravilha, né? Então, quanto mais simples a pessoa, mais o Espírito fala, melhor a pessoa escuta, entende com o coração, louva a Deus. Então, quando tem assim uma missa, se a gente for em Aparecida do Norte, a maioria é gente simples. Aqui em Belo Horizonte, quando tem a missa de quinta-feira no Mineirão, no Mineirinho, só gente simples. A hora que está chegando assim para a missa, ônibus e mais ônibus, tudo gente simples. Por isso nós vamos procurar ter um coração muito simples, vamos fechar os olhos, pedir muito, neste momento, a graça da simplicidade e que o Espírito Santo
fale ao nosso coração e possamos acolher a sua mensagem, a sua luz. Que Ele venha acender em nossos corações a chama, o fogo do amor de Deus e nos coloque dentro da verdade de Deus. Ó Deus, nosso Pai, tudo isto vos pedimos em nome de Jesus, vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora nós vamos oferecer a nossa vida a Deus. Nós agora não vamos oferecer nem um cordeiro, nem grãos e nem frutas. Nós vamos oferecer o nosso coração. E Deus vai mandar o Espírito Santo. Durante a missa, aquela hora que o padre faz assim com as mãos, tem aqui o pão e o vinho. O que ele está pedindo? Que o Espírito Santo venha sobre o pão. O pão é feito de grãos, né? Os grãos. O vinho é feito da uva, está vendo? Os grãos e as frutas estão aqui. E vem o Espírito Santo, que é uma luz e que é uma força divina. E o pão se transforma em corpo de Jesus, o vinho se transforma em sangue. Então nós vamos colocar a nossa vida aqui, porque o pão simboliza o nosso trabalho, o nosso esforço, e o vinho simboliza a nossa dor, nosso sofrimento. Ele simboliza também a nossa alegria. O vinho simboliza o sofrimento e a alegria. E então a nossa vida é transformada. Depois da consagração, depois que o padre levantou a hóstia, depois que ele levantou o cálice, a oração seguinte é pedindo o Espírito Santo para todo mundo. Está vendo? Então na missa, nós todos somos transformados em Cristo. Assim como o pão e o vinho são transformados. E agora é a hora de oferecer a nossa vida junto com o pão e o vinho. Então nós vamos até cantar para ficar bonita a oferta.